amigos, sejam bem-vindos a mais um encontro com a palavra, é um encontro com o nosso Deus. E esse é um momento especial em que vamos nos desconectar de tudo para nos conectar com o nosso Deus através da sua palavra. E estamos juntos mais uma vez para o nosso bate-papo de hoje. Eu sou a Samira, os nossos queridos amigos Daniel, o Anderson, estamos aqui para um bate-papo da palavra de Deus. Já estamos quase no finzinho dessa temporada, a temporada de Efésios, onde estamos nos deliciando aí com as palavras de Paulo para nós. Hoje vamos estudar a lição número 12, o chamado para permanecer firme. Vamos então falar com o nosso Deus antes de começarmos aqui o nosso bate-papo de hoje. Vamos orar. Grande Deus, eterno Pai, convidamos Teu Santo Espírito para estar conosco no estudo da Tua Palavra e que as pessoas que nos assistem também sintam a Tua presença. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O chamado para permanecer firme, e o texto relevante dessa semana está em Efésios 6, 10 a 11, se você quiser acompanhar conosco aí na sua Bíblia, e nos diz: quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ali em 2 Reis 6, 15, 17, conta-nos um relato de uma história fantástica, né? De mais um dos confrontos de Israel ali, em que eles foram surpreendidos com o exército da Síria, né? Eles foram cercados ali por um exército grande, armados, pronto para a batalha. Então, de repente, o servo de Eliseu, ele sai ali do seu alojamento e então vê esse exército, é surpreendido com esse exército que está pronto para a batalha. E então ele perguntou a Eliseu, alarmado: meu Deus, o que faremos? Eliseu então lhe disse: não se preocupe, fique tranquilo, porque os que estão conosco são muito mais do que estão com eles. Mas o servo não entendeu nada do que estava acontecendo ali. Como assim? Foi então que Eliseu, o servo não estava vendo o que Eliseu estava vendo, ele não tinha a mesma visão. E então Eliseu ali orou pelo seu servo para que ele pudesse ver o que ele estava vendo. E imediatamente a oração de Eliseu foi respondida, e dessa vez o servo olhou para as muralhas novamente, mas desta vez o véu entre o visível e o invisível foi levantado, e então ele não viu um exército. Então ele não viu um exército, mas dois exércitos, né? O Senhor abriu os olhos daquele moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo que ao redor de Eliseu. Que maravilha, né? Paulo fez a mesma coisa pelos cristãos. Paulo também orou, intercedeu ao escrever Efésios. Paulo orou para que a visão dos crentes fosse aprimorada e eles pudessem enxergar a realidade completa do grande conflito e sentir esperança no que lhes revelava. A mensagem para os cristãos daquela época foi fantástica de Paulo e é para nós hoje. É a mesma, como é que fala? Mesmo incentivo para nós hoje, cristãos do século XXI. Paulo conclui Efésios com um chamado à batalha, né? Com um discurso de batalha. E eu pergunto a você, Daniel, o que o seu grito de guerra significa para nós hoje, como combatentes, né, nesse grande conflito? Paulo já está se encaminhando para o final da carta aos Efésios e para o final da carta a nós, né? E ele começa assim: quanto ao mais. E aí Paulo exorta num discurso de batalha que tanto os judeus quanto os povos daquele tempo estavam muito acostumados, né? Os judeus, desde o Velho Testamento, que tinham a figura das batalhas em Israel, como a Samira contou a história de Eliseu e do seu servo que viu o exército de Deus. E se você tiver curiosidade, vá lá na passagem, veja como foi o final dessa história, que é até mais surpreendente ainda do que o servo de Eliseu ter visto o exército de Deus. O final da batalha é mais surpreendente ainda. E Paulo usa essa metáfora da guerra. E nesse ponto, Paulo subverte o conceito da guerra que as pessoas estavam acostumadas. As pessoas estavam acostumadas a montar um exército e partir para a batalha e entrar em confronto. E Paulo faz um chamado para que o exército dos crentes tome posição.
Porque a nossa luta, como diz em Efésios 6,12, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então Paulo diz que nós temos que ser ativos no cumprimento da missão da igreja, estar atento também às dimensões invisíveis da guerra que está sendo travada neste momento, para que nós também possamos estar cientes das provisões que Deus já tomou com relação a essa guerra. E também, por fim, da importância da colaboração e da união entre todos nós, uns para com os outros. Com certeza. Paulo usou, né, essa linguagem de batalha, porque para não nos esquecermos, estamos vivendo um grande conflito e devemos o quê? Nos revestir de toda a armadura de Deus, porque é a única forma de sermos vencedores, né? O Antigo Testamento enfatiza muito isso, né? A ideia de que o sucesso de Israel na batalha não dependia da superioridade de suas próprias armas ou de um exército que superava os seus inimigos. Não era nada disso. Em vez disso, a vitória acontece na dependência da presença do poder de Deus. Somente assim nós seremos vitoriosos. Nós sabemos que vivemos um grande conflito diário em nossa vida. Existe o exército de Deus a nosso favor, mas também o exército do diabo querendo nos dominar. Mas não há vitória a não ser em Cristo Jesus. Quando nos agarrarmos, nos apoderarmos desse poder e sermos revertidos pelo poder de Deus, só assim seremos vitoriosos em Cristo Jesus. E como você mesmo diz, Daniel, Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, né? Mas é contra o mal, né? Que está, né? E Deus, ele vence por nós. Nós não podemos fazer isso sozinhos, mas temos um Deus poderoso, grandioso, que luta em nosso favor diariamente. Sim. E continuamos aqui o grande conflito, Anderson, né, que envolve poderes sobrenaturais, literais. Literalmente, né? Paulo usou esse argumento ali em Efésios. E eu pergunto a você, Anderson, por que manter essa verdade diante de nós é importante em nossa caminhada com Deus? Ou seja, não nos esquecermos disso, né? Que vivemos um grande conflito. Paulo enfatizou muito isso em Efésios. Por quê? O verso da semana, que está escrito em 6:10, Efésios 6:10, fala: irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A gente vê, entre aspas, aqui uma redundância. Fortalecei-vos no Senhor, e depois ele repete de novo, na força do seu poder. Sem o poder de Deus nesse grande conflito, como ele fala aqui 2 vezes, que temos que ter força, não somos nada. Primeiro que a batalha não é exatamente conosco. A batalha a gente está inserido num lugar que a gente nem deveria estar, vamos dizer assim. Porque a guerra é do bem contra o mal. Exatamente. E aí aparecem os filhos de Deus, que lógico, se eu quero atacar vocês, eu vou atacar os seus filhos, porque é a parte, entre aspas, mais fraca, e aí eu vou diretamente atingir o coração de vocês. Então é isso que o inimigo faz com Deus. Ataca Deus através de seus filhos, que é a parte mais fraca. Se eu não me fortaleço com todas as armaduras, com tudo que me protege, com certeza eu serei uma presa mais fácil ainda. E nessa guerra é interessante porque eu não vou para cima do meu inimigo. É melhor eu ficar na minha, me proteger com todas a espada, a oração, a palavra de Deus, porque se eu for para cima, com certeza eu serei um derrotado. Então eu tenho que me fortalecer não é de igual para igual, né? Exatamente, porque eu sou ser humano e ele é um poder espiritual. Nós vamos nos reverter desse poder de Deus, que é o poder de Deus que vence através de nós. Nós não temos, é impossível vencermos sem Deus, porque a luta aí não é de igual para igual, mas Deus está acima de nós e já venceu essa batalha por nós. E a gente via isso claramente na guerra, quando você falou do povo de Deus. Quando eles estavam afastados de Deus, eles sempre perdiam a guerra. Ainda tentavam, teve um rei que foi consultar as cartas, devemos ir, porque iam contra Deus e perderam a guerra. Mas quando eles estavam perto de Deus, a guerra era sempre vencida, né? Que maravilha que temos esses exemplos na Bíblia, né? Para que nós possamos nos lembrar de que é impossível vencermos sem Deus. Em todos os momentos do povo de Deus, Deus esteve ali lutando por eles. E quando o povo dependia desse Deus, o povo era vitorioso. E quando o povo esquecia desse Deus, achava que podia fazer algo por si mesmo, a derrota vinha, infelizmente, né? Que nós não venhamos nos esquecer disso, né? Que nosso poder está em Deus, né? E Paulo desejava que os ouvintes entendessem, né? Que o Deus Trino está empenhado
em equipá-los para lutar contra os poderes malignos. Nosso Deus está disponível para nós. Nós devemos o quê? Estar em conexão com esse Deus diariamente. Nós vamos entender, então, a melhor maneira de prosseguirmos, né? A melhor maneira de ter a certeza de que esse Deus está disponível para nós. E continuamos aí com essa linguagem aí de ilustrações, de batalha. Daniel, por que Paulo usa essa linguagem militar, né? Tanta ilustração, né, desse grande conflito? Por que ele enfatiza tanto isso, né? Como a gente disse antes, a linguagem militar é uma linguagem muito comum naquele tempo, né? Então, se você fizesse uma metáfora militar para alguém que morava ali na Grécia, ela entendia perfeitamente, porque ela olhava para o lado e via um destacamento grego com os centuriões romanos e com tudo aquilo, então era muito tranquilo você falar sobre guerra, falar sobre exército, falar sobre tudo isso, porque as pessoas entendiam de uma forma muito mais fácil. Mas Paulo queria com isso enfatizar algo que era muito mais complexo e muito maior do que simplesmente aqueles combates militares que eles estavam acostumados naquele período. Paulo queria mostrar para as pessoas o que era o grande conflito entre as forças do bem e as forças do mal. Por isso que ele usava essa linguagem militar. E o grande conflito entre as forças do mal e as forças do bem era uma guerra que estava sendo travada desde muito tempo. Então era um conflito que se desenvolvia desde antes da fundação do mundo. Foi vencido por Jesus na cruz, mas as batalhas ainda continuavam, e é muito comum relatos, né, de guerras que já acabaram, de países que já se renderam, e em alguns pontos, alguns exércitos, alguns destacamentos continuarem lutando porque não sabiam que a guerra já acabou. Isso é muito comum na Segunda Guerra Mundial, né? Quando Hitler já havia se rendido, morrido, ainda haviam algumas batalhas acontecendo ali na região porque as pessoas não sabiam que a guerra tinha acabado. E Paulo queria deixar isso muito bem claro. Jesus venceu a guerra, mas a guerra ainda estava se travando. Então era um convite para que nós permaneçamos firmes, com a armadura de Deus, revestidos com a força de Deus, para que esse grande conflito um dia termine de vez. E eu pergunto a você que está nos ouvindo, você já experimentou a realidade do conflito e da vitória que podemos reivindicar em Jesus? Porque entender a vitória de Jesus por nós é muito importante para a nossa experiência. Entender que Jesus ele já venceu na cruz do Calvário ali por nós. Que nós podemos reivindicar suas promessas, o seu poder para a nossa vida. E a gente vai falar muito disso de batalha, de permanecer firme. Por quê? Porque se nós não estivermos firmes em Jesus, nós iremos facilmente fraquejar. Iremos facilmente sermos derrotados. Porque nós não somos ninguém sem Cristo. E sempre lembrarmos de que podemos reivindicar em Cristo Jesus, porque a vitória nos é certa. E continuamos a enfatizar isso mais uma vez, né? O Paulo, né, usou muito ali essa linguagem, né? Ele enfatizou e usou muitos verbos ali enfatizando isso, né? Ficar, permanecer, né? Por que isso era tão importante para Paulo, Anderson? E o que significa a gente ficar firme, né? O que significa isso literalmente? A gente fala que tem que ficar firme, mas como ficar firmes, né? Por que ele enfatizava tanto essas palavras, capítulo né? 6, versículo 11, ele fala, para que possais estar firmes. Versículo 14, estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos. Versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal, havendo feito tudo, ficar firmes. Então há uma repetição aqui nesses versos. Exatamente. Fica firme, fica firme, fica firme. Como é que eu estarei firme? Eis a pergunta, né? Eis a resposta. Será que é uma sugestão defensiva? De forma alguma, porque ele faz, toma a armadura, Sim. pega a armadura, veste ela, resista no dia mal. Então ele dá algumas ordens, Sim, uns verbos exatamente. de ação. Revista, vista a armadura, se Sim. prepare para que você possa ficar firme. Eu só fico firme se eu tiver uma proteção, se eu tiver uma antecipação de tudo que pode acontecer. Então, se eu não tiver proteção ou se eu não tiver me preparado antes, ficar firme não existirá. Então, é alguma coisa que acontece antes e durante a guerra espiritual. Estou falando de uma guerra espiritual, conflito diário. Com certeza. Todos os dias. Que ele é diário, né? Exatamente. E, infelizmente, isso é diário e é todo momento. Com certeza. Então, o fato de ficar firme, eu dependo exatamente dessa armadura. E quando Paulo fala aqui de todas as proteções, ele destaca o uso em todo o corpo. Ele fala da cabeça, ele fala dos pés, ele fala do tronco. Então, cada parte, se for atingida, se eu atingir a cabeça, é fatal. Se eu atingir alguma parte daqui do peitoral, é fatal.
Se eu atingir os pés, eu posso machucar, mas não vai ser fatal. Exato. Algumas outras partes também, pode machucar, mas não vai ser fatal. Mas ele pede para proteger todo o corpo. Então, oração, palavra de Deus, a comunhão com Deus e, por fim, uma espada e um escudo. Exatamente Deus na minha frente me protegendo de todo o mal, né? Com certeza. E esse firme, né, depende da nossa ação, como o Anderson já havia falado, né? Nós precisamos tomar a iniciativa de querer estarmos firmes. Essa firmeza é buscando esse Deus Todo-Poderoso no dia a dia da nossa vida. É entendendo que nós vivemos um grande conflito cósmico diário, que os nossos olhos não podem ver. Mas que a gente sente também esse grande conflito diário na nossa vida, né? A luta Sim. diária. E esse Deus poderoso, grandioso, Ele está nas nossas lutas diárias. E a nossa ação faz com que esse poder nos revista, nos guarde, nos proteja. E estaremos assim fortalecidos e firmes nesse Senhor. É conhecendo a sua palavra, é estudando sobre esse Jesus, sabendo quem é Deus, como posso encontrar esse Deus através da Bíblia, é buscando Ele, de toda a nossa força, de todo o nosso coração, nos lembrarmos todos os dias que estamos numa luta, né? Paulo falou tanto isso, enfatizou isso tanto, com toda essa linguagem de batalha, porque estamos numa batalha, não há momento para descansarmos, um só momento, um só segundo. Nós temos um exército todo aqui disponível ao nosso favor e temos um outro também que não está ao nosso favor, que está aqui nos tentando, querendo nos derrubar. Mas a nossa ação faz toda a diferença, buscando esse Deus diariamente na nossa vida, para ser a nossa força e a nossa fortaleza, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias nas nossas lutas. E essa é a nossa certeza e a nossa segurança. Só tocando nesse assunto, Claro. 1 Pedro 5,8 fala o seguinte: sede sóbrios. Usa de sabedoria, né? Com certeza. Vigiai. Então, sabedoria e vigilância. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa Exatamente. tragar. Então, como a gente sabe, o rei dos animais, né? Talvez o mais Sim. amedronta. Então ele faz uma comparação aqui. Ele está o tempo todo Que ao é real, redor. né? Ou seja, é uma Ao luta redor, real. a sua volta, a volta dele, Exatamente. a volta a minha volta. Ele está tentando de qualquer maneira, qualquer brecha, qualquer parte do corpo que não esteja protegida, ele vai exatamente atingir Com aquele ponto. certeza. Daniel, embora sejamos indefesos contra os poderes malignos, Jesus é maior do que eles, a gente sabe disso, né? Pois já os derrotou. O que isso nos ensina sobre a nossa necessidade de Cristo? A gente continua enfatizando isso, né? Porque isso é relevante para a nossa vida, né? E Paulo batia muito nessa tecla, né? E eu pergunto a você, como que é isso? É um ponto muito interessante, né? Que a gente já falou agora há pouco, né? É uma guerra que nós, por nós mesmos, não podemos lutar. E se a gente for tentar lutar por nós mesmos, as nossas armas são insuficientes. E a gente vai perder essa batalha. E tem um outro ponto que, enquanto o Anderson estava falando, estava vindo na minha mente, né? Dos dois exércitos invisíveis que estão lutando aqui e nós estamos no meio desse conflito. O fato é que a gente tem uma tendência de ir pro exército errado, porque nós somos pecadores. Infelizmente. Então, se deixar a gente aqui, falar assim, qual exército que a gente vai escolher? A gente vai escolher os exércitos aos quais as nossas tendências pecaminosas vão nos levar, que é o lado errado. Então, o convite de Paulo para os Efésios e para nós hoje é para que permaneçamos firmes em Cristo, que é o único que pode nos manter no caminho correto, porque por nós mesmos nós não podemos. E eu tô lembrando aqui de uma história de quando eu era pequeno, e tinha lá na Vila Madalena, aqui em São Paulo, na década de 80, tinha o pessoal que falava que eram as gangues. Então tinha a gangue da rua de cima, tinha a gangue da rua de baixo, e uma brigava com a outra, de vez em quando tinha briga, de vez em quando tinha um pessoal que queria roubar as coisas dos outros, uma camiseta, um tênis mais legal. E tinha uma pessoa numa outra rua que encrencava comigo. E essa pessoa queria sempre pegar uma camiseta minha, não sei o que lá, e sempre ficava ameaçando, porque eu vou pegar isso, porque eu vou pegar aquilo. E eu morria de medo, porque eu tinha ali meus 8, 9, 10 anos, e ele era maior que eu, era mais forte do que eu, era mais esperto do que eu, e eu morria de medo. Até que um dia eu peguei uma daquelas passagenzinhas, que talvez quem seja um pouco mais antigo lembre que tem
aquela caixinha de promessas. passagens, uma caixinha de promessas, como o Anderson lembrou, e você pegava lá uma promessinha da caixinha e naquele papelzinho estava escrito uma passagem da Bíblia. E tem gente que fala que Deus atuava e você pegava a passagem correta naquele momento que você precisava, e outros falavam que não, que era só uma coincidência. O fato é que eu peguei uma passagem que estava escrito assim: o Senhor é comigo, não temerei o que pode me fazer o homem. E depois daquele dia eu nunca mais tive medo daquela pessoa. E eu também nunca mais encontrei com aquela pessoa. Deus agiu naquela situação. E nem esqueceu do verso também, né? E também nunca esqueci do verso. Isso já vão para 30 e tantos anos. Aí vocês já descobrem qual é a idade da gente aqui na mesa. E também uma outra passagem que pode enfatizar bastante essa situação. A gente viajou uma vez e a gente foi numa igreja de uma outra denominação que a nossa. E eles estavam cantando uma música e essa música ficou na minha cabeça. Eu ouvi ela uma vez só, ela nunca mais nunca mais ouvi essa música. Depois eu fui procurar, é claro que a gente descobriu onde que ela estava, mas a música, traduzindo livremente ao português, falava assim: Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Tudo que eu preciso é Jesus. Tudo que eu preciso é Jesus. E nessa batalha das forças do bem contra o mal, tudo que nós precisamos é Jesus para permanecer firmes e fortes, nos ajudando uns aos outros em amor, em cumplicidade, para que um dia estejamos todos no céu juntamente. Exatamente. E esse permanecer firme que a gente está batendo nessa tecla aqui é conhecendo quem é o Deus verdadeiro. Porque facilmente estamos vendo um tempo em que há muitas informações, há muitas isso e aquilo, mas a palavra de Deus é algo, a única coisa segura que você pode seguir. E ali você vai descobrir quem é esse Deus que luta em seu favor, para que você não venha ser enganado de certa forma, porque facilmente a mentira e a verdade muitas vezes estão muito ligadas. Mas quando a gente conhece esse Deus verdadeiramente, a sua palavra, a gente se encontra ali e a gente tem meios para que sigamos, para que não sejamos enganados, né, pelos ardis que estão aí à solta, né, misturando muito a mentira e a verdade. Só existe uma verdade absoluta e é a palavra de Deus. E aí continuamos aqui no finalzinho do estudo de hoje, né? Muitas vezes a gente acha que somos tão pecaminosos, né? Nós pensamos em desistir. E aí, quem será que coloca esses pensamentos na nossa cabeça? Será que é Deus, né, na nossa mente? Será que é Cristo ou é as forças das trevas, né? Será que muitas vezes a gente desanima e acha que nós não vamos conseguir, né? Porque somos miseráveis pecadores. E eu pergunto a você, Anderson, por que nós devemos reivindicar as promessas de Jesus na nossa vida? Por que nós devemos e podemos, né? E não darmos ouvidos a essas vozes que vêm à nossa mente, nos condenando. Hoje a gente tem, no mundo de hoje, esse problema de pessoas com depressão, ansiedade. É tão comum isso hoje. Sim. Que não acontecia isso há 10, 15 anos atrás. Ou pelo menos não era tão notório. Hoje você vai no médico, tudo é ansiedade, tudo é depressão. E as pessoas têm, uma autoestima lá embaixo, porque eu dependo de Deus, eu dependo de Cristo para todas as coisas. Você que está nos assistindo depende também. E a gente tem que ficar firme na palavra de Deus, porque é o que temos de mais concreto hoje. Que as ideias, os comentários, as palavras, hoje não nos levam a nada. Não. As pessoas pensam, não, negócio de igreja, eu tenho paz fora da igreja. Não podemos aceitar que a paz esteja em permanecer longe de Cristo, ou numa vida de pecado. Isso me traz alegria. Isso é algo muito momentâneo que não nos leva a nada. Estar ao lado de Cristo, estar congregando com pessoas que têm a mesma fé que você, isso realmente nos fortalece. E quando Paulo fala permanecer firme, exatamente porque todos os dias o inimigo está querendo nos derrubar. Então essa ideia de oração diária, meditação, acordar para realmente no momento pessoal, individual, ali antes de sair para as tarefas do dia, para o estudo, para o trabalho, eu realmente tenho um contato direto com Deus, porque é assim que eu vou realmente me fortalecer para aquele dia. Pensamentos mais positivos, algo concreto que é através da palavra de Deus, aí sim eu terei um dia melhor. E a gente que tem essa rotina, esse costume, a gente percebe que nesse dia que a gente não faz ou falha nesse sentido, a gente sente que algo faltou para aquele dia. E às vezes a gente não tem até uma palavra de segurança para o dia. E essas caixinhas de promessa ainda existem, né? Até hoje. E elas são... Se é Deus falando ou se foi um acaso, realmente ela nos fortalece e nos ajuda. Não é à toa que você, Daniel, tem um verso gravado até hoje, né? Então, se não serviu para nada, pelo menos esse verso ficou
até hoje, em algum momento você lembra dele e Isso. fortalece você. Então, revesti-vos contra o mal, né? Isso é uma fortaleza, né? Uma palavra, um verso que ficou gravado, com certeza nos ajuda muito. Com certeza. Com certeza, e aqui a gente tem um estudo adicional aqui na nossa lição, e se você tem essa lição, tá contando um pouco da história de Lutero, né? E Lutero começou a estudar a Bíblia, e o Espírito Santo iluminou Lutero para que ele entendesse que a palavra de Deus é a única palavra verdadeira, né? E ele confrontou a Igreja Católica, e a Igreja queria que ele se retratasse. E ele falou assim: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão que advém das Escrituras, eu não vou me retratar e vou permanecer firme na palavra de Deus e em Jesus Cristo. Permanecer Que firme. maravilha, né? Permanecer firme. Esse Tá é o difícil, segredo. tá pesado, mas permanecer firme, porque a vitória já é nossa. Jesus já venceu por nós. Com certeza. E a Bíblia é a certeza que nós temos, que podemos segui-la de olhos fechados, que ali nós encontraremos poder para vencer o mal, encontraremos a certeza que Deus está conosco. Devemos estar em alerta contra os poderes do inimigo, porém não precisamos ficar aterrorizados com eles. Deus está na batalha e nos oferece o melhor armamento, sua armadura. Ele coloca à nossa disposição sua verdade, justiça, paz, fé e salvação. E o Espírito Santo. Com Deus e com sua armadura, da cabeça aos pés, não falharemos. Sabe por quê? Porque a maior batalha, Jesus já venceu por você lá na cruz do Calvário. Nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele venceu essa batalha, morrendo por cada um de nós. O que mais Deus não vai fazer por você, sendo que Ele já deu a vida por você? Jesus está nessa batalha, você não está sozinho nas suas lutas diárias, nesse grande conflito que vivemos entre o bem e o mal. Jesus está à sua frente, Amém. Está todos os dias do seu lado, porque Ele já venceu por nós e é a nossa maior certeza e segurança. Agarre essa certeza na sua vida e você será um vencedor a cada dia em Cristo Jesus. Nosso querido Deus, nosso Pai que estás nos céus, muito obrigado, meu Deus, porque Tu já venceu por nós na cruz do Calvário. Tu morreu por nós ali, pelos nossos pecados, por nós miseráveis pecadores que carecíamos de Ti. E a certeza que nós tínhamos, Senhor, para entrarmos no céu, para termos vida, a vida eterna Tu nos deu, morrendo por nós na cruz do Calvário. Que nós possamos, Senhor, todos os dias nos revestir do Teu poder em nossas vidas. E temos a certeza de que, embora sejamos pecadores, nós estamos revertidos pelo Teu poder e pela Tua graça diariamente. Amém. Continua conosco e nos dá a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigada por sua companhia. Continue conosco conectados. Todas as semanas estamos aqui para trazer um pouquinho de Jesus. Conectar com esse Deus maravilhoso. Fiquem com Ele e uma boa semana. Tchau, tchau.